Olá, estamos iniciando mais um vídeo sobre a série Salvação e no vídeo passado nós falamos sobre o plano de Deus a respeito da salvação. Hoje, nos vídeos seguintes, nós falaremos a respeito das parábolas de Cristo sobre o reino de Deus, sobre a salvação. E a parábola de hoje está em Mateus capítulo 13, versículo 44. Diz o seguinte: Jesus disse isso. Também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo, que um homem achou e escondeu. E pela alegria dele, pelo gozo dele, vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Interessante, né? Jesus compara a salvação com um tesouro que está no campo, que um homem achou. A interpretação que nós podemos fazer aqui é quando um homem ou uma mulher encontra Jesus, acha Jesus, ele percebe que Jesus Cristo tem o acesso à salvação. Aqui, o reino de Deus, que é comparado com um tesouro, estava no campo. E para o homem ter o tesouro, ele precisava adquirir o campo. Da mesma forma, para o ser humano ter a vida eterna, ter o reino de Deus, ele precisa ter Jesus no coração. A palavra de Deus nos fala no livro de Atos, capítulo 4, versículo 12, que não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Somente por intermédio de Jesus Cristo nós temos a salvação. Por isso, aquele homem estava disposto a vender tudo que ele tinha para comprar o campo. E aí, quando comprou o campo, adquiriu o tesouro, adquiriu a salvação. Agora, o que nós podemos interpretar sobre essa atitude do homem de vender tudo quanto ele tinha para adquirir o campo? Como a gente faz para ter Jesus no nosso coração? Ouvindo o que Jesus nos ensina. Abandonar as coisas que ele tinha, vender as coisas que ele tinha para conseguir o suficiente para comprar o campo, simboliza para nós hoje abandonar o pecado, porque é o pecado que nos afasta de Deus. Nós temos que abandonar tudo aquilo que nos afasta de Deus. Na Bíblia fala, Jesus Cristo diz que aquele que não toma a sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Ou seja, falando a respeito de Jesus, é claro. Ou seja, Jesus disse que nós temos que seguir a Ele e tomar a nossa cruz. Qual é a nossa cruz? A Bíblia fala que o fardo do Senhor é leve e é suave. As coisas que o Senhor quer de nós, elas não são injustas, nem são pesadas. O que o Senhor quer de nós é que nós amemos uns aos outros, que sejamos justos em tudo que fizermos. Deus quer que nós não mintamos, Deus quer que nós não sejamos arrogantes, Deus quer que nós sejamos humildes. São coisas boas e toda a sociedade concorda com isso. Mas uma coisa é concordar, outra coisa é viver. Temos que ter uma vida não de hipocrisia. Hoje o ser humano se acostuma a viver uma vida de hipocrisia e falar coisas politicamente corretas, mas na sua própria vida, seus intentos, às vezes muitas pessoas não importam em relação à sinceridade do seu coração. Nós temos que ter um crivo, porque nós não estamos querendo agradar a homens. Nós precisamos pensar em agradar a Deus, e Deus sabe tudo o que você pensa, Deus sabe tudo o que eu penso. Deus sabe a nossa vida, o que nós fazemos quando ninguém vê, e Deus conhece o nosso coração. Lembre-se, para ter a salvação, não basta que as pessoas ao seu redor te achem uma pessoa boa, justa, achando que pessoas boas vão para o céu. Para ter a salvação, você precisa se acertar com Cristo Jesus, se acertar com o próprio Deus. Você precisa se arrepender diante de Deus, porque a salvação é dele. Ele que dá a quem ele quer. O tesouro está no campo. E qual é o valor do campo? O valor do campo é o valor que Jesus Cristo atribuiu. Jesus Cristo atribuiu com a sua própria vida. E Deus quer que nós tenhamos a vida que Jesus Cristo teve. Então, para termos o campo e termos o tesouro, precisamos nos adequar ao que Cristo disse. Não será uma conquista pelas nossas próprias forças, porque Deus já conquistou. Mas será uma dádiva. Mas Ele não está dando a todos irrestritamente, porque Ele é justo. Ele não vai permitir que pessoas cruéis e más
Vamos dar um exemplo. Uma pessoa que faz genocídios, mata um monte de gente, que nunca se arrependeu, porque esse vai para o céu. Ele quer, do lado dele, lá no céu, pessoas que o amam, que vão ser uma boa companhia para ele. Isso é muito sério, irmãos. Precisamos nos adequar ao parâmetro de Deus. E se porventura, pelas razões carnais, por falha humana, a gente vier a pecar, temos que temer a Deus, não menosprezar o pecado como se, isso não é nada não, está tranquilo. Não. Temos que temer a Deus, temos que nos arrepender, se preciso chorar diante de Deus, para Deus nos perdoar os pecados, em respeito àquele que nos criou. Porque a palavra do Senhor é a verdade. E não podemos fugir desta verdade. Salmo 139 diz o seguinte: Senhor, tu me sondaste e me conheces. Tu sabes o meu sentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. Cercas o meu andar e o meu deitar e conhece todos os meus caminhos. Deus conhece a nossa vida. Não existe nada oculto perante Ele. Que venhamos a levar a sério esta palavra e a abandonar os pecados. E preferir o tesouro do que um tesouro eterno, um reino dos céus eterno, do que uma vida de prazeres pecaminosos, efêmeros, esses pecados que só vão encurtar a sua vida e vão entristecer o coração de Deus, entristecer o coração das pessoas que te amam e vão te levar para o inferno. Por isso, essa palavra é muito séria. Demos valor ao tesouro, demos valor à vida eterna e sejamos gratos a Deus por Ele ter morrido na cruz para nos salvar. E não façamos as coisas por obrigação, mas que nós possamos amar a Deus, que nós possamos viver essa vida com amor, porque aquele que teme é aquele que infringe a lei, aquele que tem medo é aquele que desobedece. Mas se nós andarmos no caminho da bondade, se nós não desobedecermos a Cristo, não teremos medo dele. Teremos sim amor. A Bíblia fala, onde há o perfeito amor, não existe medo. E o temor de Deus servirá para nos lembrar que se pecarmos, existe um juiz. Mas também temos que lembrar que existe um advogado que pode nos livrar da consequência do pecado, se nós nos arrependermos. Por isso, meditamos sobre essa palavra, sobre a parábola do tesouro perdido, sobre os ensinamentos de Jesus, pois estes ensinamentos podem nos salvar.